Quem se humilha será elevado, e quem se eleva será humilhado. Adoro o evangelho de hoje. Como eu gosto desse evangelho. Para mim é uma pancada para mim. Não digo para você. Eu, toda vez que ouço essa palavra e me deparo com esse evangelho, para mim é como se eu tomasse uma porrada na cara. Por quê? Coloca Jesus como uma parábola, como uma realidade de um grande banquete, aonde se convidaram muitas pessoas. Aí chegam aqueles que se acham, e muitas vezes eu me acho, né? Muitas vezes a gente acaba se achando, tal, que não sei o que, e a gente vai e vê que o carinha vai nos primeiros lugares. Ah, eu quero o primeiro da fila. E se mete sentado perto das melhores realidades possíveis, querendo levar vantagem em tudo e ocupando os primeiros lugares. Aí chega o dono da festa, chega pro cara e vai falar assim: viu, quem te convidou para sentar aqui? Esse lugar aqui está reservado. Você poderia desocupar e ocupar um outro lugar? Vocês já imaginaram o mico, o papelão nessa realidade? E a vida é bem assim. A vida no ego humano infla e coloca o ser humano num patamar de aparência e num patamar de ser visto, de querer ocupar os primeiros lugares. E aqui uma realidade muito triste, porque às vezes para ocupar os primeiros lugares, conseguir os melhores olhares, conseguir as melhores posições, nem sempre o ser humano se preocupa com quem está na sua frente ou do seu lado. É muito triste que para ocupar as primeiras realidades, às vezes se passa por cima de pessoas como se estivesse pisando em calçadas. No meu tempo de seminário se dizia, né, que muitas vezes os primeiros serão os últimos na hora da refeição. Porque os primeiros da fila queriam os melhores pedaços de frango. Então eram os mais gulosos, os primeiros a pegar os primeiros e os melhores pedaços. E o último seria o primeiro a ficar sem carne. Pegaria a carcaça. Isso é a lógica da vida. Para ter o melhor, nós não precisamos humilhar ninguém. Para ter o melhor, nós não precisamos passar por cima de ninguém. Para sermos os melhores, para alcançarmos os lugares que nós gostaríamos de alcançar dentro das nossas profissões, dentro dos nossos locais e ambientes que frequentamos, nós não precisamos destruir a vida de ninguém ou denegrir ninguém. Para alcançar os melhores lugares, nós deveríamos ter o esforço de fazer o nosso melhor. O esforço de crescer sem derrubar ninguém, sem passar a perna em ninguém. Tantos seres humanos que na vida se tornam maquiavélicos, que para atingir o seu objetivo, o seu fim, justificam todos os seus meios. Se eu precisar destruir alguém, se eu precisar puxar o tapete de alguém, eu vou puxar. Porque eu quero ser o primeiro. Porque eu quero ser o melhor. Se eu quiser enganar alguém, eu até me aproximo de alguém para tirar informações para poder levar vantagem em cima e destruir o outro. É melhor pôr o outro na fogueira do que eu ser queimado. Então que se dane o outro. Triste essa realidade. Triste e não condiz com a tua opção de vida nem com a minha. Deveríamos nos livrar desse tipo de sentimento. Deveríamos ser firmes e não usar de estratégias maldosas para conseguir os lugares ao sol que tanto desejamos. Os piores sentimentos que nos levam a esses grandes lugares, a essa grande exaltação, é a inveja, os ciúmes, a carência, a fragilidade de não ser ninguém. Então eu preciso destruir
para poder ser alguém. Ser burro, isso para mim é burrice, é pessoa ignorante, que não consegue ser ninguém na vida por força própria, então precisa mentir, precisa puxar o tapete, precisa ser duplo, precisa ser uma coisa na frente e pelas costas outra. É ignorante, é burro, porque não tem capacidade própria, a não ser destruindo o outro. Gente, pra quê? Pra que alcançar um lugar ao sol destruindo a vida de alguém? Que bem que nós vamos conseguir, até chegar alguém e dizer, falar assim, viu meu irmão, viu o folgado, sai desse lugar, porque está chegando alguém mais importante do que você, mais importante do que nós, porque talvez o lugar que nós estamos ocupando não sejamos dignos de estar nele, dependendo de que maneira nós chegamos até essa cadeira, até esse lugar. Você sabe, você se conhece, você sabe muito bem se você está numa fase de exaltação de si próprio ou se você reconhece realmente qual é o teu lugar. Eu sei se as minhas atitudes elas são verdadeiras ou falsas. Eu sei se eu estou enganando alguém fazendo uma coisa e pelas costas sendo outra. Nós temos consciência disso. Então a palavra de hoje para mim é uma porrada bem grande na cara, minha em primeiro lugar, para eu me tocar que muitas vezes na tentação do orgulho, da vaidade, eu devo estar preparado, porque aquele lugar que parece ser o pódio do primeiro lugar conquistado, na verdade é o último, porque não chegamos a lugar nenhum, a não ser na nossa própria desgraça. Então cuidado no dia de hoje, porque aquele que se eleva será humilhado, e aquele que se humilha, ele será elevado. E humilhação não significa deixar montar cavalo em nós e cara de coitadinho. Humilhar-se significa reconheça a própria história, o humus que você pisa, a terra de onde você veio, a tua origem, e não se envergonhe dela. Cresça honestamente e na verdade. Conquiste com o teu suor e, se preciso for, com o teu sangue os teus bens, mas não com a falcatrua, com a mentira, porque aquilo que parece um sucesso se tornará fracasso. Deus te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.